o anjo do Senhor apareceu à mulher de Manoá, e lhe disse: Eis que és estéril, porém conceberás, e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a Manoá, dizendo: Veio a mim um homem de Deus. Então Manoá suplicou ao Senhor, dizendo: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez ter com a mulher. A mulher correu para dar a notícia a seu marido. Então Manoá se levantou, seguiu a sua mulher e, chegando à presença do homem, perguntou-lhe: És tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: Sou eu. Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e o ofereceu sobre a pedra ao Senhor. Ao subir a chama do altar para o céu, subiu com ela o anjo do Senhor. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. A ilusão da sobrevivência, o resgate do valor que o mundo não sabe medir. Durante os anos da juventude, é comum olharmos para o horizonte com o simples deslumbramento de quem tenta decifrar a própria origem. No entanto, à medida que o tempo avança e os tropeços na dor, nas decepções e nas perguntas sem resposta se acumulam, esse questionamento inicial transmuta-se em algo mais agudo e visceral. Qual é o real significado da minha existência? Será que a vida se resume a um ciclo mecânico de sobrevivência, trabalho, feridas e recomeços? Há estações em que a realidade parece linear, repetitiva e cinzenta. Acordar, carregar fardos, perseguir objetivos, sofrer perdas e repetir o roteiro exato no dia seguinte. A grande virada de perspectiva ocorre quando o homem se alinha com o Criador. É nesse ponto que se descobre que a vida não é um acidente estatístico, a existência não é um vazio, e a alma não é um artigo de baixo custo. Antes que a sociedade tente rotular o seu valor, Deus já emitiu o veredito definitivo a seu respeito. Antes que o sucesso tente inflar a sua identidade, ou que o fracasso tente diminuí-la, o Senhor já determinou o seu valor eterno. A sua alma possui uma dignidade que a métrica deste mundo é incapaz de mensurar. A engrenagem secular ensina a pesar o indivíduo pelo saldo financeiro, pela estética, pelo sucesso visível, pela influência ou pelo aplauso. Se você acumula, é validado. Se perde os atributos que a cultura idolatra, é tratado como se tivesse perdido a própria identidade. Mas a verdade do reino subverte essa lógica por completo. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, Jesus formula uma das interrogações mais cortantes da história. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cristo não desenha uma hipérbole. Ele expõe a crueza da realidade. O que adianta conquistar o topo das pirâmides sociais e carregar um abismo de vazio por dentro? Construir um nome de prestígio e sepultar a saúde do espírito? Obter o aplauso público e sofrer de insônia crônica na intimidade? Não existe êxito na terra que compense a falência da alma. Não há patrimônio capaz de nutrir um coração que padece de inanição espiritual. A assinatura de Gênesis e a sede de Deus. A dignidade da alma não é um construto social. Ela decorre da sua origem jurídica e espiritual. Gênesis 1:27 estabelece a base dessa arquitetura. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Isto significa que a sua relevância não flutua de acordo com o humor do mercado ou a opinião dos outros. Ela está ancorada no DNA do fabricante. Você não é matéria orgânica ao acaso, tentando inventar um propósito para não enlouquecer. Você é um ser humano carimbado pela intenção divina.
Mesmo após a queda, mesmo imerso em fraquezas e fragmentos, o espírito humano retém uma sacralidade que a indústria não consegue replicar. É por isso que a humanidade tem fome de significado, verdade, beleza, pertença e paz. A alma se recorda, ainda que por lampejos, de que foi desenhada para algo maior do que o mero consumo e a performance. Ela foi feita por Deus e para Deus. Negligenciar a vida interior não é um erro secundário, é uma falência catastrófica. É perfeitamente possível gerenciar uma carreira brilhante, manter a estética impecável e sustentar uma reputação intocável, enquanto o ecossistema interno desidrata por completo. É o fenômeno do sorriso público que esconde a miséria privada. A alma não se alimenta de matéria. Ela pode ser distraída, anestesiada ou entretida por um período, mas jamais nutrida por coisas. O Salmo 63, versículo 1, traduz esse diagnóstico com precisão cirúrgica. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Se nesta manhã você se encontra não apenas cansado fisicamente, mas desidratado por dentro, compreenda. O diagnóstico não é que você seja instável ou carente em excesso. O diagnóstico é que a sua alma está rejeitando os alimentos artificiais que o mundo tenta lhe impor. Ela exige o absoluto, o altar da restauração interior. Rompendo com as balanças falsas. Pai Celestial, antes de apresentar qualquer petição diante do Teu trono, eu entro pelas Tuas portas com ações de graças. Obrigado porque a minha alma tem alto valor aos Teus olhos. Obrigado porque a minha relevância não foi inaugurada pela aprovação dos homens, e não será sepultada pela rejeição deles. Antes que o sistema tentasse me avaliar pelo que possuo, pela minha utilidade ou pela minha influência, Tu já tinhas assinado a minha identidade. Tu me tecestes, soprastes em mim o fôlego de vida e me conferistes uma dignidade inegociável. O meu valor não é uma moeda flutuante nas mãos da sociedade. Senhor, cura a minha mente nos dias em que o cenário tenta me fazer esquecer quem sou. Nos dias em que a frustração faz a alma parecer encolhida e o erro grita mais alto do que a Tua graça. Cancelo, nesta manhã, a mentira da comparação. Eu não serei pesado na balança do desempenho. Livra-me, ó Deus, da armadilha de gerenciar aparências e negligenciar o território interior. Perdoa-me pelas vezes em que fui extremamente diligente com as minhas obrigações externas e negligente com o altar do meu coração. Retira-me dessa engrenagem cruel que condiciona o amor à performance e transforma o próximo em concorrente. Eu não exijo a validação de um sistema que está em vias de desaparecer. Que a sentença do céu seja o único veredito definitivo a governar as minhas decisões, o rio do Espírito e a perspectiva da eternidade. Senhor, o Teu verbo afirma que a alma tem sede do Deus vivo. Portanto, não permitas que eu tente saciar uma estrutura eterna com recursos temporais. A Tua presença é o pão dos cansados e a água dos sedentos. Vem curar os terrenos áridos do meu ser, aquelas áreas que não clamam em público, mas que latejam na intimidade, os espaços que enrijeceram pelo excesso de pressão, pela quebra de expectativa e pelo esforço humano desvinculado da Tua graça. Sonda e refaz o poço oculto, onde a alegria perdeu o vigor, onde a esperança ficou tênue, e onde o amor se desgastou, porque a dor ocupou espaço demais. Tu não és um Deus que atende apenas traumas visíveis. Tu curas as fissuras mais profundas do espírito. Que o rio do Teu Espírito flua sobre essa terra seca, até que o que estava endurecido volte a ganhar flexibilidade e vida. Alarga a minha visão, para que eu viva com a eternidade em foco. O mundo tenta estreitar o horizonte da mente,
limitando o homem ao imediatismo e ao consumo. Mas a minha história ultrapassa as fronteiras desta estação. Quando a eternidade ganha peso no coração, o imediatismo perde a sua tirania e as vaidades perdem o seu magnetismo. Concede-me a sabedoria necessária para investir nos tesouros que o tempo não pode corromper. Examina-me através da pergunta de Jesus: o que estou perseguindo com sofreguidão excessiva? O que estou temendo além da conta? O que tenho sido tentado a barganhar em troca de conveniência ou aprovação? Guarda-me das negociações tolas. Eu me recuso a vender a minha paz interior por status exterior, a sacrificar a minha integridade por margem de lucro, ou a trocar o meu tempo de comunhão pela correria estéril de uma rotina sem Deus. Nada do que a terra oferece vale o sacrifício da clareza e da pureza da minha alma, o selo da cruz e o decreto de dignidade. Aviva o meu amor por ti, Pai. Que não seja uma afeição superficial, baseada apenas em discursos prontos ou picos emocionais, mas um amor de raízes profundas, que te escolhe mesmo quando a carne busca caminhos de menor resistência. Estabelece no meu interior a paz que tem fundamento, aquela que não evapora quando as circunstâncias mudam, ou quando a estabilidade humana falha. Que a fé seja a atmosfera real da minha vida íntima. Se fui criado à tua imagem, que a minha caminhada diária passe a espelhar essa dignidade sagrada, que as minhas palavras distribuam verdade, que as minhas reações manifestem misericórdia e que as minhas decisões expressem sabedoria. Eu me recuso a me portar como alguém descartável ou sem propósito. Sou feitura do Criador, resgatado por preço de sangue no Calvário. A cruz é o recibo histórico de que eu importo para o céu. Usa a minha vida para os projetos do teu reino. Não quero gastar os meus anos apenas em autoproteção, vaidade ou autoafirmação. Quero que a minha alma seja um canal desobstruído por onde o teu amor flua para curar os cansados, erguer os caídos e apontar o caminho de volta para Jesus. Estendo esta oração a cada indivíduo que compartilha deste momento. Para aquele que foi desvalorizado pelas circunstâncias, decreto o resgate da sua real identidade. Para quem se encontra desidratado pelas rasteiras da vida, libero a fluência das águas revigorantes do Espírito. Para quem está prestes a fazer uma barganha tola com os seus valores, ministro o temor do Senhor e a clareza da eternidade. Louvado seja o Senhor que nos resgata, que reconstrói os altares caídos e nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Que este dia seja pautado pela consciência da nossa filiação divina. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentenças de alinhamento e valor eternograve estas verdades no seu espírito e recuse-se a aceitar qualquer avaliação inferior àquela que o céu já determinou sobre você. A minha identidade foi definida pelo Criador. Nenhuma rejeição humana pode revogá-la. Eu não negociarei a minha paz interior por conveniência, aplauso ou vantagens temporais. O meu valor não é medido pelo que produzo ou pelo que possuo, mas pelo preço que foi pago por mim na cruz. A minha alma tem sede do Deus vivo, e eu recuso os alimentos artificiais deste mundo. Eu decido viver hoje com os olhos fitos na eternidade, calibrando as minhas prioridades pelo que é permanente. Que você e sua família sejam imensamente abençoados com esta oração. Amém.